a bem da verdade. O futebol espanhol, quando era praticado só por espanhóis, era chamado de touradas em Madrid. Ou então, a Fúria não ganhava nada, não ganhava nada. Seus clubes não faturavam nada. O Real Madrid, este sim, em 1960, ganhou um título de Mundial de Clubes, mas com a seleção mundial. Puskás, húngaro, Santa Maria, Uruguai, Canário brasileiro, Di Stéfano, argentino. Depois, o Real Madrid passaria 38 anos, até 98 anos, para ganhar outro título. Agora, e ganhou depois que tinha Roberto Carlos, Sávio, Redondo, uma seleção internacional. Pois bem, agora, depois que o futebol, os clubes espanhóis passaram a importar os melhores craques do Brasil, principalmente, da Argentina, do Uruguai e de outros países, aí sim, o futebol espanhol se desenvolveu. Os times se desenvolveram. E a própria seleção levou vantagem, porque os jogadores espanhóis aprenderam a jogar com os melhores do mundo, que são os brasileiros, argentinos, uruguaios. E o futebol espanhol no todo se desenvolveu. Eu estou falando isso porque eu vi o tal do Leonardo Bestão Bertozzi da ESPN dizer e reclamar que os jovens jogadores da Inglaterra estavam pedindo passagem. Os jogadores de base, das divisões de base da Inglaterra, não estavam tendo chance nos times ingleses. Não tem. Porque o futebol inglês, feito pelos ingleses, não passa. É um futebol que não passa de futebol para inglês ver. Hoje, o futebol inglês está mudando de patamar, está melhorando, porque seus clubes estão recheados de argentinos, de uruguaios, de brasileiros e de jogadores de outros países, franceses, mas só com jogadores, como era antigamente, só com jogadores da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, não ia para lugar nenhum. Mas agora estão falando isso, esse Leonardo Bestão Bertozzi e outros bundões da rede, da Crônica Esportiva Televisiva do Brasil, estão falando isso porque recentemente os ingleses ganharam o Mundial Sub-20 e o Mundial Sub-17, mas também, depois de 155 anos praticando futebol, se não ganhasse um Mundial Sub-20 e um Mundial Sub-17, porque o Brasil, em 104 anos, ganhou 8. 5 Sub-20 e Sub-17. Então, veja bem, os times europeus contratam os melhores jogadores do Brasil principalmente, da Argentina, do Uruguai, e da França, de outros países, mas em maior número do Brasil e da Argentina, porque esses times europeus não têm condições de produzir os jogadores de que necessitam para fazer grandes times em âmbito internacional. Eles podem fazer grandes times locais, em âmbito nacional. Mas para concorrer no mercado internacional, ele precisa formar seleções com os melhores do mundo. Já os times brasileiros, com os times brasileiros acontece o seguinte, o contrário. Os times brasileiros, estes sim, podem, todo ano, como sempre aconteceu, formar os seus principais jogadores, os seus craques. Não precisa de importar ninguém. Mesmo vendendo os seus melhores craques, as suas melhores promessas, como fazem todo ano, mesmo assim ainda tem condição de revelar todo ano jogadores capazes de suprir a ausência desses craques que eles vendem. Só o futebol brasileiro tem essa capacidade. Por isso que eu sou contra os times brasileiros se encherem de jogador pereca, até jogador bunda de outros países sul-americanos sem nenhuma tradição no futebol. Eu já disse e repito, futebol brasileiro é coisa para brasileiro. Então, os times europeus, eles têm a necessidade de contratar o melhor jogador da Argentina, do Uruguai, do Brasil, principalmente, porque eles não conseguem formar, nem produzir jogadores como o Brasil consegue. Já o Brasil é diferente. O Brasil consegue produzir os seus próprios craques. O Brasil ganhou 27 títulos mundiais, só ele, segundo colocado é a Argentina com 18. E o terceiro é a Itália, em terceiro lugar vem a Itália
e a Espanha, cada um com 13. Quer dizer, juntando os dois, Itália e Espanha, os dois têm 26, o Brasil tem 27. Então o Brasil não precisa importar. E quando importa é por burrice. E burrice não tem perdão. Sabe por quê? Porque vejo os resultados, os últimos resultados dos times brasileiros das competições internacionais, cheio de jogadores gringos. Eu espero que aprendam as lições. Se o futebol, a lição, se o futebol inglês for depender dos seus próprios jogadores, revelados em suas divisões de base, está morto. Já o futebol brasileiro, este sim, pode depender exclusivamente dos seus jogadores. E quando contrata estrangeiro, ele só vem para cá para atrapalhar, como diz o Mané Pirulito, o treinador do Toma Toda. Mané Pirulito, a técnica dele é muito simples. Pega o time dele e diz, olha meu filho, vocês botam para lá e os bandidos botam para cá. Então quando pergunta qual é a missão do centroavante, ele diz, atrapalhar os back. Então o jogador estrangeiro aqui só atrapalha. Alguns conseguem jogar bem, estão jogando ao lado dos melhores. Mas não, nunca jamais serão decisivos para fazer um grande futebol brasileiro. Só os grandes craques brasileiros fazem o grande futebol brasileiro. Que a lição seja aprendida. Tchau, tchau.